Coletiva de Matos, diretor de futebol do Vasco da Gama, expõe relação desconfortável com a 777 no Vasco. O desabafo de Alexandre Matos nesta terça-feira tomou para si os holofotes da coletiva de apresentação de Adson, Vitor Luiz, Galdames e Keiler, as 4 contratações mais recentes do Vasco. Em 3 respostas, o diretor do Vasco citou vetos constantes da 777 Partners a nomes de potenciais reforços sugeridos por ele, disse que gostaria de ser mais agressivo no mercado e não escondeu o incômodo com a demora no processo interno de contratações. Existe no momento uma relação desconfortável entre Matos e os executivos da empresa que detém 70% da SAF vascaína, e a coletiva serviu para expor isso. A postura de Alexandre Matos não passou ilesa e causou inquietação em alguns setores do clube. Dos primeiros passos da constituição da SAF ao dia a dia da empresa, a gestão da 777 no Vasco costuma prezar pela discrição em seus processos. O resultado disso são poucas entrevistas, até mesmo as exclusivas com jogadores têm sido raras. No Vasco, Matos sente-se incomodado com a pressão e as cobranças direcionadas a si com relação a contratações, apesar de não ter a palavra final, como ele mesmo disse na entrevista. Eu direciono alguns caminhos que eu faria. Alguns são aceitos e outros não. Às vezes coloco algumas necessidades, e eles dizem não. Tenho que compreender isso e bola para frente. Diferente do que acontece no Cruzeiro e no Botafogo, que contam com as figuras centralizadoras de Ronaldo e John Testor, por exemplo, a 777 Partners não tem um porta-voz. Lúcio Barbosa é o CEO da SAF, mas Matos é o alvo das cobranças quando o assunto é contratação. Querendo ou não, a coletiva aliviou o peso nos ombros do diretor e transferiu o descontentamento da torcida para a empresa que gera o futebol, com hashtags 777fraude e fora 777 nas redes sociais. Os relatos da frustração de Matos vêm de todos os lados, e ele mesmo não tem feito questão de disfarçar isso. Recentemente, no evento do sorteio da Copa do Brasil, o diretor passou na frente de jornalistas na chegada à sede da CBF, na Barra da Tijuca. Ao ouvir uma pergunta sobre se iria montar um time forte para a temporada, respondeu em alto e bom som: se a 777 deixar. Como um dos primeiros atos de sua gestão, ainda em dezembro, Alexandre Matos mapeou as posições que precisavam ser reforçadas e indicou a 777 mais de 15 nomes, mas a maior parte não teve sequer as tratativas iniciadas. O processo interno de contratações do Vasco SAF não é nenhuma novidade. O reforço precisa ter suas credenciais levantadas por pelo menos 2 equipes de scout, passar pelo crivo da comissão técnica, da diretoria para, então, ter seu nome elevado para 777. Isso leva dias ou até semanas. Toda e qualquer contratação que envolva investimento, aquisição de direitos econômicos, luvas, comissões, necessita do aval dos executivos da empresa. Matos responde diretamente ao alemão Johannes Sors, mas algumas decisões também pedem o carimbo de Don Dransfield, CEO da 777 Futebol Group, que é o braço que gerencia os clubes de futebol da empresa. Precisamos ajustar para a realidade do futebol brasileiro, senão a gente perde competitividade. Eu já disse isso internamente, disse Matos na entrevista de terça-feira. Nos casos recentes de Jair e Paulinho, que romperam o ligamento do joelho e vão perder a temporada praticamente inteira, não existe uma previsão de orçamento para a reposição de jogadores machucados ou algo do tipo. Matos se queixou a pessoas próximas que o processo até conseguir convencer os executivos da necessidade de contratar substitutos é desgastante e leva tempo. Na coletiva, ele disse que já deu 2 ou 3 opções de reforços para o caso dos lesionados, estou esperando aprovar. Se aprovar, virão. Matos participou da reunião do Conselho de Administração da SAF que definiu o orçamento de 2024 em diversas áreas, incluindo dinheiro destinado para contratações. O zagueiro João Vitor foi o primeiro reforço da era Alexandre Matos no Vasco, que combinou com o Benfica o pagamento de 6 milhões de euros, cerca de 32 milhões de reais. Já o atacante Adson, que estava no Nantes, custou 5 milhões de euros, 27 milhões de reais. Os 2 reforços comprometeram um pedaço substancial da verba destinada para contratações. O argentino Juan Sforza, do Newell's Old Boys,
Está a algumas assinaturas de ser contratado por cerca de 30 milhões de reais, mas porque, nesse caso, a SAF autorizou o uso de parte do dinheiro da venda de Marlon Gomes, os valores dos negócios fechados por Marlon, vendido ao Shakhtar Donetsk por 12 milhões de euros, e Gabriel Peck, vendido ao La Galaxy por 10 milhões de dólares, pesam a favor de Matos nessa balança. Internamente, a 777 considera satisfatório o tamanho do investimento. Com a chegada de Sforza, o Vasco vai ultrapassar os 100 milhões de reais destinados a reforços na primeira janela pelo segundo ano consecutivo, levando em consideração o que também foi pago por Robert Rojas e pelas aquisições de jogadores que estavam no elenco em 2023, como Matheus Carvalho, Praxedes e Paulo Henrique. Mas me diga você, o que disso? Prejudica o Vasco da Gama ou não? Comenta aí nos comentários que eu quero saber sua opinião. Já deixa o like no canal e se inscreva para não perder nenhuma notícia. Tamo junto!